Saúde, família do coração! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, Seu Cardiologista. E no vídeo de hoje vou responder 8 perguntas de vocês aqui no meu canal sobre extrasístoles, que são as arritmias mais comuns. Me acompanhe. Então o coração tá, ó. Isso é extrasístole, essa pausinha que dá. A primeira pergunta: doutor, tenho uma dúvida, eu tenho um aplicativo que mede a frequência cardíaca e ultimamente venho verificando que em repouso chega a 135 batimentos. E às vezes é normal, às vezes o coração dá esses impulsos. Pessoal, é o seguinte, se o coração está acelerado com você parado, sem fazer esforço físico, a gente tem que entender como que está o seu humor naquele momento. Se você estiver estressado, se você estiver preocupado, se você estiver brigado com alguém, o coração ele pode acelerar sim, e isso não ser nenhuma gravidade do coração, entenderam? Agora, se você está tendo essa quantidade de batimentos e ao mesmo tempo você sente de repente uma falta de ar, sente uma dor no peito, sente uma sensação de desmaio, e ele passa de 135 batimentos, fica 150, 160, a gente pode estar diante de alguma arritmia, que são as taquicardias. Essas taquicardias elas podem ser supraventriculares ou ventriculares, mas sem entrar em detalhes em relação a essa parte muito técnica. Então eu preciso entender o que está acontecendo aí. Poxa, Mozart, toda vez que eu estou sentada no trabalho, durante uma reunião, meu coração acelera. E do resto do dia? Não. Então a gente vai imaginar que de repente é uma questão emocional ali daquele momento, tá? A gente vai ter que fazer exames de um paciente que tem essa queixa. Por quê? Porque eu preciso entender no holter desse paciente que tipo de taquicardia está sendo essa, se é uma taquicardia benigna ou não, se é uma taquicardia que está associada com algum momento do dia específico ou não, se esse paciente tem sintomas ou não. Um teste de esteira vai ajudar muito a entender se essa taquicardia, se ele tem algum problema cardíaco. O ultrassom cardíaco, o ecocardiograma, também vai me ajudar a entender se essa taquicardia que esse paciente está me contando é complexa ou não, entendeu? Então, é normal num paciente que está com a questão emocional não muito bem resolvida ter acelerações do coração sem ter nenhuma gravidade do coração? Infelizmente, a gente vê isso, tá? Mas precisa investigar todo o resto para a gente saber se não tem nenhum problema cardíaco associado. A segunda pergunta: fiz um Holter 24 horas, 2 achados de extrasístole e supraventricular leve, vou ainda mostrar para o cardiologista, que pediu os exames, fiz também um ecocardiograma, diz ter uma insuficiência mitral leve, eu tenho arritmia há vários anos, eu sou hipertensa há muitos anos, tenho 70 anos. Pessoal, a gente falar de um paciente que tem 70 anos e de um paciente que tem 20 anos é muito diferente. Um paciente que tem 70 anos, já tem pressão alta de longa data, eu sempre tenho que ficar atento se esse paciente já não tem uma cardiopatia associada, um problema cardíaco. Essa paciente fala que já tem arritmia há vários anos. Que arritmia é essa? Extrasístole é só um tipo de arritmia. Tenho vários outros tipos de arritmia. Então precisa entender isso também. Agora, só 2 achados de extrasístole ventricular é muito pouco. Eu não espero que esse achado seja de gravidade. Não estou falando que a paciente não possa ter algum problema cardíaco. Pode. Mas esse achado de 2 extrasístoles só é muito pouco. Lembra? Numa quantidade de 100 mil batimentos no dia, ter 2 só extrasístoles, isso é muito benigno, tá? Essa insuficiência mitral leve, muitas das vezes não preocupa a gente, é alguma coisa que pode acontecer e não trazer nenhuma repercussão para o paciente. Eu não quero que a insuficiência mitral, que é um problema na válvula, seja moderado ou grave, tá? E ser hipertenso, como eu falei para vocês, aumenta muito o risco de fibrilação atrial, que é uma arritmia comum em idosos, aumenta o risco de outras arritmias como extrasístole também, por isso que tem que controlar muito bem a pressão desses pacientes. Pessoal, eu queria pedir a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem um like, ativem o sininho, compartilhem nos grupos de WhatsApp, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube, essa força de vocês é muito bem-vinda e vamos continuar. A terceira pergunta: doutor, como fazer atividade física se sinto as extras? Tô tendo muitas falhas ultimamente e não era assim. Eu tenho ansiedade, mais de 15 anos, fiz Holter 4 meses atrás, pegou só 2 extras. Acho que vou repetir o exame porque tá sentindo mais constante. Pessoal, é o seguinte, o que são extrasístoles? Extrasístoles são batimentos extras do coração. Então o coração, ele pode ter alguns batimentos extras durante o dia, porque ele vai bater ali 90, 100 mil, 110 mil vezes no dia. É muita batida do coração. E isso pode acontecer da gente ter um batimentozinho extra.
Isso não é incomum. Se eu fizer um Holter hoje, eu não tenho nenhum problema cardíaco, eu posso ter um pouquinho de extrasístole. O que a gente não quer é que esse paciente tenha muitos sintomas associados a isso e que esse paciente tenha uma quantidade muito grande de extrasístole, porque você está falando que está sentindo muitas falhas nos últimos tempos. Qual é a questão? Não necessariamente essas falhas que, entre aspas, você sente no coração são culpa das extrasístoles. A gente tem que entender duas coisas. A gente precisa investigar se as suas extrasístoles são graves ou não. A grande maioria das extrasístoles, elas não são graves. Ou seja, o paciente pode fazer atividade física normalmente, pode fazer atividade física de alta intensidade e até porque a atividade física vai ajudar a melhorar as extrasístoles, certo? E sobre a ansiedade que ele conta? De fato, pessoal, a ansiedade está associada tanto ao aumento de extrasístoles, quanto o paciente que já tem extrasístoles ter mais sintomas. Tem paciente que chega sem nenhum sintoma para mim, eu vou olhar o Holter dele, tem tanta extrasístole lá e eu até pergunto, João, você não sente absolutamente nada. E tem paciente que o Holter é tão bonzinho, tem muito pouca extrasístole e esse paciente sente muita coisa. Então a ansiedade, ela também atrapalha esses pacientes e a gente precisa cuidar dessa questão da ansiedade junto desse tratamento das extrasístoles. Então tem muito paciente que tem extrasístole e ele fica tão preocupado com aquilo que qualquer coisinha que ele sente no peito ele acha que são as extrasístoles e muitas vezes não é. Até porque ele falou que fez um Holter e só achou 2 extrasístoles, isso é muito pouca quantidade. Eu devo ter mais se eu fizer um Holter. Então a gente precisa entender como que são seus exames, em que horas acontecem esses sintomas, colocar você num teste ergométrico, por exemplo, para a gente saber se você tem extrasístole durante o teste ergométrico, se você tem arritmias durante o teste ergométrico, e daí a gente vai entender se você é um paciente que precisa de tratamento, se você é um paciente que tem algum problema, algum perigo de fazer atividade física ou não, entendeu? A quarta pergunta: eu tenho tudo isso, durmo mal, ando extremamente ansiosa, tenho um toque horrível que me deixa mais nervosa. Pessoal, dormir mal, poucas horas durante a noite, ou se você tiver apneia do sono, você aumenta muito o risco de você ter arritmia, seja extrasístole, seja outro tipo de arritmia. Então, quando eu tenho um paciente no consultório que eu diagnostico a arritmia dele, eu preciso entender se esse paciente está dormindo bem, se esse paciente tem algum problema com o sono que eu preciso cuidar. Sobre o toque, pessoal, transtorno obsessivo compulsivo, isso é uma questão que precisa ser cuidada por um psicólogo, por um psiquiatra, e essas questões emocionais, quando não estão bem controladas, podem atrapalhar o paciente, e esse paciente ele pode desenvolver sintomas cardíacos sim, ele pode ficar mais preocupado, ele pode, então o toque, ele pode ficar ali muito preocupado se está tendo um problema cardíaco, se tem alguma coisa grave ou não, enfim. Procure aí um psiquiatra, um psicólogo, cuide dessas questões emocionais, melhore o seu sono e se você tem sintomas cardíacos, como você mandou aqui na pergunta sobre extrasístole, procure também um cardiologista para entender se tem alguma coisa que precisa cuidar daqui. Mas, de todo modo, além do cardiologista, você precisa de um psiquiatra, de um psicólogo para te ajudar nessas questões emocionais. E lembre do sono. A quinta pergunta: eu sinto meu coração dar uns pulos do nada, às vezes forte, às vezes mais fraco. Fiz todos os exames e o cardiologista fala que está tudo normal no meu Holter. Está escrito 2 ectopias supraventriculares, mas o médico diz que está ótimo. E eu não aguento mais sentir isso. Tenho um bebê pequeno e às vezes quando vem a palpitação parece que vou morrer. Peço a Deus que tire isso de mim e não aguento mais. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo aqui, a extrasístole, como é um batimento extra do coração, o paciente às vezes tem uma descrição pra gente, que é cardiologista, sentindo que o coração está batendo mais fraco. Na verdade, essa é mais uma sensação, o coração ele não tá batendo mais, a gente não consegue sentir a força que o coração tá batendo, entendeu? Na verdade, o que a pessoa sente é que o coração dá uma pausinha ali na batida. Então o coração tá, ó. Isso é extrasístole, essa pausinha que dá. Então, às vezes o paciente tem essa queixa. Agora, tá tudo normal no meu Holter. O Holter é aquele exame de 24 horas que vê arritmia. Eu fico muito tranquilo em relação a esse exame estar normal. Tenho um bebê pequeno, às vezes quando vem palpitação parece que vão morrer. Aqui, com certeza, essa pessoa, essa mulher, ela tá passando por questões emocionais que não estão bem resolvidas. Ela tem um bebê, ela tem medo de morrer, ela tem medo de não poder cuidar do bebê. Então, também, esses sintomas cardíacos, a gente tem que entender se não é uma questão emocional que ela precisa cuidar, tá? Então, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Eu já vi que você procurou um cardiologista, ele falou que não tem nada grave. Então, vai cuidar das questões emocionais, por favor. Sexta pergunta. Tenho extrasístoles raras, sinto meu coração ficar fraco nos batimentos.
Extrasístoles raras deve ser porque veio escrito no laudo do Holter, tá? Sinto meu coração ficar fraco nos batimentos. Como eu falei para vocês na última pergunta, o coração, a gente não consegue, a força dele a gente não mede, a gente não consegue sentir, entendeu? Então é essa sensação de coração fraco, essa sensação do coração dar uma pausinha depois da extrasístole, tá? Eu vou deixar vocês tranquilos em relação a isso. Não tem como você ver se o coração está fraco ou não. Mas o paciente contou isso para mim na consulta, eu já venho aqui pensar em uma possível arritmia que ele está sentindo. Sétima pergunta. Eu tenho quando estou muito ansiosa. Às vezes passo tempo sem sentir nada, dias, 5 ou 6 dias antes da minha menstruação, elas vêm com força. Isso me deixa ainda mais angustiada, pânico, medo de sair de casa, horrível. Pessoal, mais uma questão associada a arritmias e questões emocionais. Eu não estou dizendo que a causa da arritmia dessa paciente, por exemplo, sejam questões emocionais. Mas, com certeza, a questão emocional está atrapalhando essa paciente em relação ao que ela sente. Ela tem medo de sair de casa, ela tem pânico, ela deve ter medo de morrer. Então, tem que cuidar da questão emocional. Repito mais uma vez, é muito comum a gente ver pacientes com arritmias, mesmo paciente que tem arritmias muito graves, terem questões emocionais associadas porque foi com medo. Até quem teve um infarto tem medo de ter outro infarto, por exemplo. Por isso que a gente tem que pensar nas questões emocionais sempre. Mas a questão da menstruação, tem mulher mesmo que sente mais palpitação, mais extrasístole, mais arritmia no período menstrual ou pré-menstrual. Então, se você tem isso, é importante conversar com o seu cardiologista, com o seu ginecologista, cuidar desse momento para a gente entender se tem uma coisa grave ou não. Se só acontece nesse momento pré-menstrual, a menor a chance de você ter alguma questão grave no coração. Tá? Deve estar mais associado com a questão hormonal ali do momento da menstruação de fato. E quando você está muito ansiosa, você sente isso, como eu falei para vocês, a ansiedade, as questões emocionais mal controladas, deixa a nossa mente mais atenta em relação a isso, mais preocupada, e a gente pode sentir mais esses sintomas. A oitava e a última pergunta é: tenho 19 anos e sinto meu coração dando umas paradinhas e sinto muito acelerado, sensação horrível. Um ponto principal, pessoal, existem arritmias que acometem adolescentes, acometem pessoas jovens. Então a arritmia não é uma doença só de idoso, combinado? Existem arritmias associadas às doenças genéticas. O paciente nasceu com algum problema no coração, no sistema de condução do coração, ou no sistema que a gente chama de sistema elétrico do coração, ou no músculo do coração, e ele pode ter arritmias que são graves. Então, primeiro de tudo, um jovem começou a se queixar de alguma arritmia, precisa ser investigado por cardiologista, certo? Sinto meu coração dando umas paradinhas. Essas paradinhas são essas exercícios que eu contei pra vocês. Lembra? Meu coração tá batendo, ó. Essa paradinha é a pausa pós-extrasistólica. Então essa é a sensação que esse menino pode estar tendo. E sinto muito acelerado. Sentir acelerado não é uma reclamação comum de quem tem extrasístole, entendeu? De quem tem esse batimento extra. Então, sentir acelerado não é um sintoma comum. Se esse paciente sente acelerado, eu preciso entender. Poxa, será que a aceleração é essa? Será que é uma arritmia grave? Será que é porque ele está ansioso? Será que ele está com alguma outra questão grave no coração? Então, a gente vai precisar investigar. Mesmo que tenha 19 anos, um paciente desse precisa fazer um ultrassom cardíaco, precisa ser examinado por um cardiologista, precisa ser bem avaliado. Combinado? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like aqui, por favor. Mandem perguntas, mandem comentários. Encaminhem esse vídeo para quem vai gostar, vai aprender com ele. Ativa o sininho aqui do meu canal, me ajuda a seguir, compartilha nos grupos de WhatsApp, isso me ajuda muito no YouTube. E até a próxima!